Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 7 de outubro de 2024, pós-eleições municipais. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar nesta segunda-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto, é só colocar lá no seu celular, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem, esta participação, pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code aqui, ó, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você achou da cobertura da TV Câmara Campinas nestas eleições. Manda que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Domingo especial, confira como foi a cobertura da TV Câmara Campinas nas eleições. Começou pela manhã e terminou com o resultado final às 10 horas da noite. Legislatura 2025-2028. População reconduz ao Legislativo 23 dos 31 vereadores que concorreram à reeleição e 10 novos parlamentares vão assumir uma cadeira na Câmara a partir do ano que vem. Guarda Municipal e Polícia Militar analisam as ocorrências no dia da eleição em Campinas. E sessões adaptadas levam acessibilidade à votação nos colégios eleitorais. Jornal Câmara Notícia hoje especial sobre esta cobertura da TV Câmara Campinas nas eleições. Logo pela manhã, a nossa equipe acompanhou a votação dos 3 melhores colocados nas pesquisas eleitorais: o Rafa Zimbaldi, Pedro Tourinho e o Dário Saad. Os atuais candidatos à Prefeitura de Campinas tiveram uma manhã tranquila no momento da votação. O atual deputado estadual e candidato a prefeito pelo Partido Cidadania, Rafael Zimbaldi, chegou ao Colégio Progresso acompanhado de sua família. Acho que um momento importante, nós enfrentamos essa campanha, foi uma briga de Davi contra Golias, colocamos as nossas propostas, colocamos aquilo que a população pensa, as dificuldades que a população enfrenta no dia a dia, e nós temos certeza aí que a população saberá reconhecer o trabalho que nós apresentamos, construímos o nosso plano de governo durante um ano, ouvindo a população em cada bairro, em cada região aqui da nossa cidade de Campinas. Candidato, como que vai ser o dia hoje para você? Você vai acompanhar em casa, no comitê? Como que vai ser essa expectativa ao longo desse domingo? Sim, nós ficaremos junto com a família, né? Vamos votar agora e logo após vamos acompanhar com a família. Já o candidato à reeleição, Dário Saad, do Partido Republicanos, votou no Centro de Educação Infantil Manuel Garcia, no bairro Bonfim, onde chegou acompanhado de sua equipe e cumprimentou os eleitores. Olha, é uma expectativa excelente. Eu espero que seja uma eleição que transcorra com calma, sem problemas, sem nenhuma tipo de intercorrências durante o dia desse domingo. E a expectativa é excelente mesmo. A gente fez uma campanha bastante propositiva, sem ataques, sem denúncias, sem tumultuar o processo, e acredito que a campanha foi bem recebida pelo eleitorado. Qual vai ser sua agenda aí durante esse dia de hoje? Onde que você pretende acompanhar a apuração? Olha, eu já fui candidato mais de 10 vezes, então no dia da eleição é um dia muito especial. Eu visito alguns colégios de votação na região do Campo Grande, Ouro Verde, nos distritos. Se der um tempo eu vou até Nova Aparecida, Sousas, Barão Geraldo, no centro da cidade. Então eu procuro andar, ver a votação nos colégios. Para mim é um dia de festa, é a festa da democracia. Então eu percorro alguns colégios de votação. O deputado federal e candidato Pedro Tourinho compareceu ao local de votação no ciclo básico no distrito de Barão Geraldo, ao lado de sua esposa e os 3 filhos.
Estamos muito animados, a nossa candidatura cresceu muito nesses últimos dias e a gente está convencido de que nós vamos ter um segundo turno e uma oportunidade de debater ainda mais, de forma mais aprofundada, os temas da cidade e no segundo turno fazer a mudança de verdade e chegar a Campinas. Achei que a gente foi intensificando o debate, eu acho que a gente teve vários momentos em que a gente pôde discutir a cidade de forma muito aprofundada, mas nós entendemos que a cidade ainda precisa refletir mais, esperamos que na urna isso se confirme. A votação aconteceu das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Depois do fechamento dos portões, começou o intenso trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, com uma intensa movimentação no cartório eleitoral. A espera nos 7 cartórios eleitorais que ficam neste prédio do centro da cidade para a chegada das mídias com os votos dos eleitores das mais de 2.500 sessões dos 268 locais de votação começou logo que os portões das escolas foram fechados. Bem antes das 5 horas da tarde, os veículos já saíram para as rotas em busca do material. Neste ano, pela primeira vez, não foi o administrador de prédio, geralmente diretor ou vice-diretor das escolas, quem trouxe os envelopes, as pastas com os boletins de urnas e as mídias para a transmissão dos votos para o Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos que mudar a nossa logística para essas eleições em virtude dessa nossa mudança de endereço. Então, antes as mídias vinham direto de cada local de votação e agora elas fazem parte de um roteiro. Tem cartórios que estão com os locais de votação numa região mais próxima, tem cartórios como esse daqui, estão numa região mais distante. Então, por este cartório eu posso falar, é uma média de 5 escolas, mas tem cartórios que estão com um roteiro maior, porque estão mais próximos daqui. O juiz da 33ª Zona Eleitoral avaliou positivamente o novo modo de trabalho. A logística de entrada no prédio, lá no Palácio nós tínhamos 4 ingressos, 4 portas, 4 entradas, aqui nós temos uma só. Então nós não temos experiência da logística nesse prédio, mas tem que dar certo porque nós estamos aqui pelos próximos 10 anos. Atenção! Conferência de documentos e boletins de urna de cada sessão. E claro, sempre é uma festa quando chega o material de uma rota. Rapidez na transmissão dos dados, o que permitiu que antes das 7h30 da noite, algumas zonas eleitorais tivessem feito todo o trabalho. Como as mídias chegaram todas juntas, a transmissão de dados foi muito rápida. Agora a gente está aguardando o retorno dos dados do TSE, está na fila da apuração, o que é normal, tá? Mas em mais alguns momentos a gente já vai ter o resultado da nossa eleição. Não teve ocorrência nenhuma aqui, já estão chegando, acho que a gente deve estar na metade mais ou menos, tá? Tá bem sossegado mesmo. E a transmissão também está super rápida. Com mais de 90% dos votos apurados, hora do mutirão para aguardar as urnas. E claro, a cidade já conhecia o resultado para prefeito e vice-prefeito. Dário Saad e Vandão Almeida foram reeleitos com mais de 66% dos votos. Uma votação extremamente expressiva, os percentuais. Então eu queria primeiro agradecer, demonstrar nossa gratidão pela confiança que a população de Campinas demonstrou nessa eleição e confirmar o meu compromisso de continuar trabalhando, dar sequência nos programas e nas obras que nós começamos e cumprir os compromissos que nós assumimos nessa eleição com a população de Campinas. Confira agora o balanço das eleições de ontem em Campinas sobre troca de urnas, problemas nas escolas, informações da INDEC, do Departamento de Limpeza Urbana e do Ministério Público. Pois é, Gabriel Castro, em Campinas, até às 4h30 da tarde, foi informado que 11 urnas foram trocadas por diversos motivos. Lembrando que teve uma urna substituída em cada uma das seguintes escolas da Zona 274. Escola Municipal de Ensino Fundamental Avelino Canaza, na Vila Formosa. Também no Centro de Educação Infantil Catarina Milani, no Jardim das Bandeiras. Foi trocada uma por um motivo técnico. Também na Escola Estadual José Maria Matozinho, no São Bernardo, foi por problemas técnicos também.
Bom, Gabriel, também recebemos a informação que na zona 378 foi uma urna trocada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Correia de Melo, no Parque Universitário de Viracopos. Também na zona 33 houve 4 escolas que substituíram urnas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Geni Rodrigues, no São Bernardo, Escola Estadual Carlos Gomes, no centro. Também na Escola Estadual Sofia Walter Salgado, na Vila Teixeira, foram 2 urnas trocadas. Na zona 275, a Escola Estadual Professor Francisco Álvares, na Vila Holândia, também teve uma urna. E na zona 379, 2 urnas tiveram que ser trocadas, mas não foram informados os motivos, os locais de substituição. Também com relação à INDEC, a gente traz a informação aqui na TV Câmara Campinas, que a INDEC informou que o trânsito foi tranquilo, a operação, não é? Tudo tranquila. Alguns pequenos pontos de lentidão, é verdade, onde os pontos de votação eram próximos às igrejas, por exemplo, mas sem nenhuma grande ocorrência. Também uma informação importante aqui, Gabriel Castro, com relação à limpeza. Foi feito, na verdade, um esquema especial para garantir a limpeza na cidade, aqui em Campinas, portanto. O Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos informou que foram 70 varredores, 7 veículos, também caminhões catatreco fizeram a limpeza das ruas e calçadas dos locais de votação. Também outra informação importante para a gente passar para o pessoal que está acompanhando a TV Câmara Campinas, que a limpeza começou bem cedo, às 7 da manhã. Os varredores recolheram panfletos, santinhos, embalagens jogados no chão em frente às escolas. Lembrando que essa prática, infelizmente corriqueira, é um crime eleitoral. E nossas equipes flagraram em diversas escolas essa situação. O Ministério Público do Trabalho informou que não houve nenhuma denúncia em Campinas e que foi, na verdade, em outras cidades aqui do interior de São Paulo, como São José dos Campos, também em Bauru. Portanto, são essas as informações, Gabriel Castro, neste domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais, e aqui na TV Câmara as pessoas ficam, evidentemente, sabendo de todas as informações. Eu volto com você. E olha só, a Guarda Municipal e a Polícia Militar também fizeram um balanço sobre as eleições realizadas ontem aqui em Campinas. A gente segue com o repórter André Aranha. A ação da Guarda Municipal para as eleições começou no sábado, com a escolta das urnas eletrônicas do fórum até os locais de votação e se estendeu até domingo à noite. O trabalho da GM foi realizado nas unidades da Rede Municipal de Ensino, que serviram como locais de votação. Foi um dia muito movimentado, né, como são os dias de eleição, mas do ponto de vista de ocorrências foi um dia tranquilo. Todos exerceram aí o seu papel de cidadão, cumpriram com o seu voto de maneira tranquila, sem ocorrências de destaque ou de maior vulto. Como foi o trabalho da Guarda durante praticamente todo domingo, desde ontem inclusive, né, comandante? Exatamente, um final de semana de muito trabalho, um emprego de grande efetivo para poder dar conta desse processo eleitoral, né, para que corresse tudo do ponto de vista tranquilo. Então, de escolta de urnas, de mídia, segurança nas escolas onde ocorreram as eleições. Então é um emprego grande de efetivo, mas correu tudo bem. A Polícia Militar também trabalhou para garantir que as medidas de segurança e organização do processo eleitoral fossem cumpridas, respondendo a pedidos de reforço de segurança e atuando conforme as diretrizes passadas pela Justiça Federal. Foi realmente foi agitado, porém tranquilo do quesito flagrantes, né? Nós tivemos 58 ocorrências geradas, porém somente 4 flagrantes. Na verdade, 3 flagrantes, 4 pessoas detidas aqui em Campinas, mas tudo correu dentro do conforme, graças a Deus. Bom, é o que eu ia falar, dentro da expectativa da Polícia Militar, nada que tenha chamado muito a atenção, tenente? Não, nada que tenha chamado a atenção, são solicitações corriqueiras, né, dentro desse período eleitoral, então é algo tranquilo e correu tudo dentro dos conformes, foi tudo encaminhado da maneira correta, junto à Polícia Federal, e foi elaborado lá o que o que foi devido, né? Importantíssimo nestas eleições, para garantir que todos pudessem votar, sessões adaptadas levaram acessibilidade à votação nos colégios eleitorais.
A cidade de Campinas, nas eleições municipais de 2024, conta com um eleitorado apto a votar de 884.726 pessoas, sendo a maioria mulheres, com 472.929 eleitoras e 411.074 eleitores. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o município possui 10.863 eleitores com algum tipo de deficiência. Embora eles sejam uma pequena parcela, por lei, todos têm o direito e o dever de exercer o papel de cidadão. Das 2.532 sessões eleitorais distribuídas em 268 locais de votação, 1.100 sessões são adaptadas para atender as pessoas com deficiência, como é o caso da Escola Estadual Francisco Glicério, que pertence à Zona Eleitoral número 33, que recebeu esse casal de cegos em uma das 2 sessões que a escola possui com acessibilidade. A Justiça Eleitoral conta com mecanismos que garantem à população acesso aos locais de votação, entre eles, o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Neste ano, as urnas também estão preparadas para os eleitores com deficiência visual. As teclas contam com um sistema Braille e serão disponibilizados fones de ouvido com o retorno sonoro do número digitado e do candidato escolhido. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, outro colégio eleitoral da Zona 33, conta com acessibilidade em todas as 14 sessões. A gente são 14 sessões são adaptadas para acessibilidade, né, todas preparadas. O campus inteiro, na verdade, o prédio todo, então a gente tem o piso tátil, tem as catracas que tem o acesso para cadeirante. A sala que é adaptada, na verdade, as nossas são todas, né, todas têm essa capacidade de atender a pessoa com necessidade, com acessibilidade. Tem rampa, tem um apoio, né? E a porta é diferenciada, né? A porta tem uma abertura maior, que seria de pelo menos 80 centímetros, naquela folha dupla que é chamada, né? Que abre dos 2 lados para ter o acesso exclusivo para cadeirante ou uma pessoa com alguma dificuldade. 29 eleitores e eleitoras das 4.027 pessoas que votam aqui na universidade possuem deficiência. E as pessoas com a faixa etária entre 50 a 59 anos são a maioria, com 767 eleitores. Na parte da manhã a gente teve bastante pessoas, a cadeira de roda, por exemplo, foi usada por mais de seis pessoas, né, pela minha contagem. Todas utilizaram o elevador, que tem um espaço adequado, tem um apoio. De manhã foi bastante, agora no período da tarde caiu um pouquinho, mas a gente tem a possibilidade ainda de receber mais alguém. Assim a gente consegue igualar, né, dar o direito para todos, sem dificuldade, qualquer um pode chegar aqui, independente da dificuldade, da acessibilidade que a pessoa tem, da necessidade, né, ele vai conseguir votar normalmente sem nenhum problema. A aposentada de 77 anos, que ainda exerce seu direito de votar, falou da importância das sessões serem adaptadas e permitirem que todas as pessoas possam votar com tranquilidade. Nós estamos com uma população de idosos significativa, né? E eu acho que o local de votação é importante, porque os idosos eles fazem questão, né, de dar o seu voto. Eu acho que isso é um exemplo muito bom para os jovens e eu acho que o acesso é fundamental. E por volta das 9h30 da noite, a vereadora Mariana Conte matematicamente estava eleita e com 14.356 votos. A mais bem votada pelo 2º ano consecutivo. E ela conversou comigo e abordou primeiro o sentimento desta expressiva votação. E o sentimento agora é um sentimento de trabalho realizado, né? Na verdade, essa é uma vitória coletiva. Eu sempre tenho muita certeza, assim, que é a 2ª vez que eu sou mais votada da cidade, e esse é o resultado de um trabalho coletivo feito a muitas mãos. Eu sou uma voz pública, eu sou a expressão pública de muita gente que está indignada com a situação e que está vendo que a situação política, econômica e social no país e também na nossa cidade é uma situação muito complicada, né, do ponto de vista, nós estamos vivendo uma emergência climática, nós estamos vivendo uma situação que a nossa geração, a gente não imaginava que a gente ia viver, né, Gabriel? Nós somos aí de uma geração que a gente achava que a gente ia ter um mundo melhor, e infelizmente nós estamos numa situação séria,
E eu acho que essa votação é a expressão da verdade. Eu sempre tenho feito a política com o meu coração, daquilo que me parece que é o mais correto no momento. A gente vai fazer o trabalho como a gente fez, com responsabilidade com a cidade e com muita combatividade. Eu acho que essa é assim que eu vejo o trabalho, porque, infelizmente, a cidade de Campinas está vivendo uma situação difícil, piora dos serviços públicos, e tem uma questão emergencial, não apenas em Campinas, mas no Brasil, que é a questão climática. Nós estamos vivendo um momento de emergência climática. Então, a gente está vendo, todo mundo está vendo isso com o calor. Eu aposto que agora, acabando a eleição, vai entrar a questão da água. O Cantareira bateu 50%, Gabriel, no nível muito próximo à pré-crise hídrica de 2015. O nosso rio Atibaia está sendo pressionado pelas construções dos condomínios de luxo, que tem acabado com o nosso Atibaia, que é a nossa única fonte de abastecimento de água. Então, tem muita luta para fazer. A vereadora ainda abordou os desafios do novo mandato 2025-2028. Já a gente vê essa sonora da vereadora Mariana Conte. Vamos agora com os eleitos aqui da Câmara Municipal de Campinas, porque ontem, nesta cobertura especial da TV Câmara Campinas, nós tivemos o resultado por volta das 9h30 da noite. Então, olha só, os eleitos para o mandato 2025-2028. Nós temos Arnaldo Salvetti, reeleito, portanto, do MDB. Nós temos o Benê Lima, pela primeira vez, ele que é do PL, eleito, assume mandato a partir de 2025. Nós temos Carlinhos Camelô, do PSB, também reeleito para mais um mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas. Carmo Luiz, do Republicanos, mais um que conseguiu a reeleição para mais um mandato. Débora Palermo, do PL, também reeleita, uma das 5 mulheres que vão ocupar uma cadeira aqui a partir de 2025. Doutor Ianco, do PP, pela primeira vez será vereador aqui na Câmara Municipal de Campinas. Edson Ribeiro, do União, também conseguiu a reeleição, estará aqui na Câmara Municipal de Campinas a partir de 2025, assim como o Eduardo Magoga, do Podemos, que também conseguiu a reeleição. Nós tivemos também Fernanda Souto, do PSOL, pela primeira vez vai ocupar uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Campinas, uma das 5 mulheres. Felipe Marquesi, do PSB, conseguiu a reeleição para o ano de 2025, este mandato até 2028, assim como a Guida Calisto, do PT, também uma das 5 mulheres que estarão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Guilherme Teixeira, do PL, pela primeira vez, vai assumir uma cadeira aqui no Legislativo Campineiro. Gustavo Peta, do PCdoB, conseguiu a reeleição para mais um mandato no Legislativo Campineiro. Herbert Gunning, do Podemos, pela primeira vez, ocupa uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Campinas. Igor Diego, do Republicanos, conseguiu a reeleição aqui para a Câmara Municipal de Campinas. Luiz Iabico, do Republicanos, um retorno à Câmara Municipal de Campinas, já foi vereador, já foi secretário e retorna ao Legislativo Campineiro. Luiz Cirilo, do Podemos, também conseguiu a reeleição à Câmara Municipal de Campinas. Nós temos Luiz Rossini, atual presidente da Câmara Municipal de Campinas, vai para o 7º mandato, 2025-2028. Marcelo Silva, do PP, conseguiu a reeleição à Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que nós estamos por ordem alfabética. Mariana Conte, que você acompanhou há pouco, entrevistei a vereadora ontem do PSOL, conseguiu a reeleição à Câmara Municipal. Marrom Cunha, do MDB, é outro que está reeleito aqui no Legislativo Campineiro. Nelson Osseri, do PSD, também conseguiu a reeleição para o mandato 2025-2028. Nick Schneider, filho de Jorge Schneider, do PL, pela primeira vez, então, será o vereador efetivo a conquistar uma cadeira no Legislativo.
Otto Alejandro, do PL, reeleito para mais um mandato 2025-2028, assim como a vereadora Paola Miguel, do PT, vai para mais um mandato, uma das 5 mulheres que estarão presentes aqui a partir do próximo ano. Vereador Paulo Haddad, do PSD, conseguiu então esta reeleição para mais um mandato no Legislativo. Permínio Monteiro, do PSB, é outro que conseguiu a reeleição. Nós temos também o professor Wagner Romão, do PT, pela primeira vez ocupa uma cadeira aqui no Legislativo Campineiro. Roberto Alves, do Republicanos, retorna à Câmara Municipal de Campinas, já foi vereador e agora vem para mais um mandato. Rodrigo da Farmadic, do União, conseguiu a reeleição para mais um mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas, assim como Rubens Gás, do PSB, já é vereador e segue no Legislativo Campineiro. Vini, do Cidadania, pela primeira vez, será vereador aqui da Câmara Municipal de Campinas. E, por último, o Zé Carlos, do PSB, também reeleito para mais um mandato na Câmara Municipal de Campinas. Bom, eu recebo agora no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, que com 6.112 votos, a partir de 1º de janeiro de 2025, terá o 7º mandato na Câmara Municipal de Campinas. Pela primeira vez, um vereador ocupa 7 mandatos na Câmara Municipal de Campinas. Uma cidade tão grande, uma metrópole, mais de 1 milhão de habitantes. Presidente, neste momento, passado as eleições, todo o trabalho realizado, primeiro, qual que é o sentimento que fica do trabalho realizado e de ter sido eleito pelos munícipes para mais este mandato? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro é uma sensação, assim, é como se fosse o primeiro mandato. Tá. Apesar de ser o 7º, né? Eu acho que toda eleição é um novo processo, um aprendizado e sempre fica aquele friozinho na barriga. Mas eu acho que é o reconhecimento do trabalho, né, que eu desenvolvi como vereador ao longo desse tempo. Eu pude, nas eleições, caminhar por praticamente todas as regiões de Campinas, conversar com gente de todos os locais, bairros, né, comunidades de Campinas. E é bom ver que toda essa região tinha alguma referência de trabalho que eu já desenvolvi. Às vezes a própria população lembrava de iniciativas, de lutas que eu fiz junto com a população e que resultou em alguma melhoria, alguma benfeitoria, né? Então, primeiro, eu acho que é o reconhecimento desse trabalho. Segundo, o que eu pude sentir também das pessoas é o respeito pela seriedade com que eu faço e desempenho meus mandatos, né? Com muita transparência, com muita sinceridade e com muita honestidade. Então, isso eu percebi nas falas. Por isso eu fico feliz por isso. O primeiro reconhecimento é esse. Opa, estamos no caminho certo. Uhum. E é claro que aumenta a responsabilidade. Sim. Hoje, por ser o primeiro vereador a ocupar um 7º mandato na Câmara, isso me dá uma responsabilidade maior, né? E a gente tem que continuar nesse esforço, que é coletivo, mas também é individual, de valorizar o Legislativo, resgatar a imagem da Câmara, mostrar que o papel e a missão do vereador é importante, né, para a cidade, para o governo do município. Então, com essa bagagem e essa experiência, né, me dá, obviamente, uma obrigação maior, né, de continuar evoluindo e aprendendo. Apesar de estar exercendo meu 6º mandato, aprendo a cada dia a ser vereador nessa cidade que é maravilhosa. Muda muito daquela primeira eleição em 1989 para essa de 2024? Muda. Até assim, né? A minha primeira eleição, as 2 primeiras ou 3, o voto era em cédula, né? Sim. Tá certo? Então a pessoa escrevia lá nome, número, e o processo de apuração demorava 2, 3 dias. Né? Então a ansiedade era muito maior, né? Mas além disso, assim, o aprimoramento da criação das redes sociais, internet, TV Câmara, isso mudou muito a relação, né, do vereador com a população, com o cidadão. Mas a sociedade é dinâmica e a gente tem que estar constantemente se adaptando a ela, essas mudanças aí, para fazer esse papel na Câmara.
Como que o senhor analisa o dia de ontem? Nós tivemos poucas ocorrências aqui na cidade, mostramos uma reportagem com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, tanto do ponto de vista de prisões, quanto de trocas de urna, celeridade na apuração, né? Por volta de 7h30 da noite a gente já tinha o resultado da reeleição do Dario Saad. Como é que você enxerga este último domingo? Não, primeiro eu queria cumprimentar todos os candidatos de todos os partidos, os próprios partidos, né? Pela forma como desenvolveram a campanha. Eu acho que Campinas deu um exemplo também aí. Eu acho que todos os vereadores, candidatos, mesmo aqueles que não se elegeram, fizeram um trabalho de valorizar a democracia, né? Propositivo, não tivemos eventos como em outras cidades. Exato. Aí. Isso é importante, né? Fortalecimento da democracia passa por essa responsabilidade dos partidos e dos candidatos no processo eleitoral. A vitória do Dario, já no primeiro turno, para mim, é uma demonstração de que ele vem fazendo um governo sério, as pessoas estão observando, entenderam, interpretando isso. Ele foi honesto, inclusive, ao falar que não conseguiu fazer tudo o que pretendia, ele sabe dos desafios e problemas que tem pela frente, mas a população reconheceu. Ainda no pouco tempo pós-pandemia, foi um governo de entregas, realizou muita coisa, a população pôde perceber isso. E, acima de tudo, um governo sem uma mácula, né, sem nenhuma acusação de corrupção, as pessoas valorizam isso. E também, eu acho que a grande porcentagem de reeleição dos vereadores também é um reconhecimento que a Câmara está fazendo a sua parte nos diversos mandatos. Aliás, eu queria cumprimentar a TV Câmara, viu? Pela cobertura, eu acho que é um serviço de utilidade pública, compreendendo a importância desse momento, divulgando o que está acontecendo na cidade e também nesse período de eleição, informando a população. Então, parabéns a você, todos, né, os repórteres, o pessoal da técnica aí que está por trás das câmeras, né? Exato. Mas a gente conseguiu mostrar, eu acho que é um momento histórico e a TV Câmara tem essa responsabilidade também de registrar isso. Parabéns. Agradeço o elogio em nome de toda a equipe, lembrando que você que está nos acompanhando pode rever no youtube.com/TV Câmara Campinas, uma cobertura que começou às 7h55 da manhã, foi terminar só 10 horas da noite, acionando toda a nossa equipe de repórteres, de produção, de repórter cinematográfico, de edição, a equipe de switcher, então toda a equipe da TV Câmara Campinas envolvida. Estivemos em todos os distritos da cidade de Campinas, acompanhando desde a abertura do portão, fechamento do portão, entrevistando o juiz eleitoral, o doutor Torrano, então entrevistando todas as pessoas dentro do cartório eleitoral, mostrando o bastidor da chegada das urnas, das mídias, passando os votos. Então esse trabalho de bastidor que foi mostrado é muito interessante, o que mostra, né, a força da democracia abrindo para a população poder assistir um dia que é sempre muito especial, né, presidente? Sem dúvida. E você comentou, eu não tinha falado, eu queria cumprimentar também a Justiça Eleitoral de Campinas, né, na pessoa do doutor Torrano, né, conduziu o processo com muita seriedade. Demorou um pouco para começar a contagem dos votos. Imagina a ansiedade, né? Pois é. Mas na hora que saiu, já saiu numa velocidade incrível, né? Isso é importante. Eu acho que a gente também deve observar um fato, né? A gente teve um número grande de abstenção, né? É uma coisa que os partidos devem pensar, né? Porque acho que talvez sejam fatores diferentes, né? Mas a gente precisa fazer, assim, estimular o eleitor a no dia comparecer, exercer seu voto. Mas foi importante, processo limpo, transparente, a democracia saiu mais forte e vitoriosa nessa eleição aqui em Campinas. Nós tivemos 46.256 votos nulos e 31.560 votos em branco, somando os dois, deu quase 13%. Na sua resposta anterior, o senhor disse sobre a reeleição aqui para a Câmara Municipal de Campinas. Nessa legislatura 2025-2028, a população reconduziu aqui ao Legislativo 23 dos 31 vereadores que concorreram à reeleição. É uma porcentagem de 74%. O que te mostra este número? Mostra que a Câmara tem cumprido o seu papel. Eu percebo, e essa legislatura, assim, a intensidade e a qualidade do trabalho de todos os mandatos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a participação dos vereadores
em reuniões, comissões, a gente não tem nem agenda mais, né, até o final do ano. Isso mostra que os vereadores têm trabalhado muito, né? Eu acho que têm procurado corresponder à expectativa que eles carregam, e os novos vão carregar também, da população. A população vota no prefeito, a maioria das demandas que a população espera e necessita é de responsabilidade do executivo, mas os vereadores carregam essa expectativa de representação, de cobrar do prefeito, de brigar por essas melhorias, benfeitorias, né? Então, se nós temos esse percentual de recondução, de reeleição, é sinal que esses vereadores satisfizeram, né, atenderam essas expectativas da eleição passada. E é claro que a Câmara, e eu na presidência tenho procurado falar isso, tem que dar as condições estruturais, né? A Câmara tem que, assim, dar condições para o vereador poder exercer o seu mandato. É um processo também de fortalecimento das estruturas da Câmara. A TV Câmara tem contribuído muito quando mostra as realizações dos vereadores, os vários momentos em que os vereadores podem vir na TV e apresentar o seu trabalho, debater as suas ideias, né? A cobertura dos debates, das sessões, tudo isso contribui, obviamente, para a população conhecer e acompanhar um pouco mais os vereadores. Além das ações de transparência, né? Além das sessões que são públicas, as pessoas podem acompanhar presencialmente, mas podem acompanhar pela TV Câmara, né? Com o QR Code, conhecer e ver os projetos que estão sendo debatidos, acessar e ver artigo por artigo, cada projeto. Isso também é um esforço de transparência, né, da Câmara para aproximar cada vez mais a sociedade do Poder Legislativo. O resultado é esse, né, porque quando a pessoa acompanha, ela reconhece e reconduz aqueles que trabalham. E eu ratifico aqui, a TV Câmara Campinas transmite as reuniões ordinárias às segundas, às quartas, a partir das 6 horas da tarde. Tem o nosso quadro Câmara nas Ruas, que nós vamos, junto com o vereador, mostrar o trabalho que está sendo realizado nas comunidades, nos bairros, os projetos de lei, os requerimentos, quando os parlamentares eles questionam o Poder Executivo, quando protocola uma moção, as discussões e votações que acontecem nas reuniões ordinárias, tudo é transmitido aqui na TV Câmara Campinas, junto com as reportagens, quando tem, por exemplo, o Prêmio Não Aceito Corrupção, essa questão de transparência. Então, a TV Câmara Campinas, ela dá visibilidade para essas ações e para as premiações que aconteceram recentemente. E do outro lado, vereador, a gente falou de 74% de vereadores que foram reconduzidos para o próximo mandato, nós teremos 10 novos vereadores. Uma renovação também pode ser encarado como algo benéfico em uma democracia? Eu acho que a gente chama assim reoxigenação, né? Eu acho que é um processo também que ajuda, os novos vereadores chegam com nova motivação, com nova visão, tem um processo de aprendizado também. A maior renovação da Câmara aconteceu na minha primeira eleição. A Câmara tinha 21 vereadores e foram 19 novos eleitos, apenas 2 reeleitos, né? E já tivemos que elaborar a lei orgânica naquele mandato. Mas eu acho que assim, é sempre um processo natural, né, de renovação, de aprimoramento. Esses novos chegam com novas expectativas, nova motivação. Eu acho que isso é saudável, né, para o processo da democracia também. Vereador, o senhor citou essa lei orgânica municipal, que incluiu até a Carta Magna aqui da cidade, tem o seu projeto de isenção de IPTU para aposentados e pensionistas. São muitos projetos. Quais são os desafios que o senhor prevê para este próximo mandato? Se falou muito neste período eleitoral sobre saúde, sobre crise climática, calor, as altas temperaturas, questão da água. Qual que é o papel da Câmara para a resolução dos problemas da cidade? Na verdade, assim, a partir do momento que a gente provoca o debate, a discussão, traz a sociedade, especialistas de todas as áreas, surgem ideias, propostas que o vereador pode encaminhar, porque grande parte das soluções, por exemplo, a melhoria da saúde, depende fundamentalmente da gestão da Secretaria de Saúde, né, nessa área. Mas a gente tem que compreender a realidade. O maior orçamento da cidade é para a saúde, né? Então os recursos estão sendo alocados onde deve ser priorizado. Mas nós temos um fenômeno que, assim, o sistema SUS ainda não conseguiu resolver, na minha visão, que diz respeito ao financiamento. Cerca de 30%, 35% do atendimento do SUS, principalmente nos hospitais, no pronto atendimento,
são de pessoas que não são de Campinas. A universalização, assim, o acesso universal garante que todo cidadão tenha direito a isso. Então a Prefeitura de Campinas tem usado a sua estrutura também para atender cidadão de outros municípios. Que isso é normal, são pessoas, cidadãos, têm direito, mas assim, precisava ter uma complementação de financiamento, né? Porque isso acaba estrangulando ainda mais, pressionando os recursos da cidade. Mas esse é um desafio, eu acho que a Câmara pode, e no Parlamento Metropolitano, que hoje eu sou presidente, a gente tem feito esse debate com os presidentes de todas as câmaras, porque se isso acontece em Campinas, né, se muitas vezes as pessoas criticam um pouco a questão da saúde na Campinas, você nem imagina como é que é isso nos outros municípios. Mas é um problema que a gente tem que enfrentar de forma coletiva, sugerindo medidas tanto para o prefeito, como para o governo estadual e também para o governo federal. Há 20 anos o governo federal não reajusta algumas tabelas do SUS, né? Então isso é uma coisa que precisa ser caracterizado. Você mencionou, mas nós temos os desafios sim de enfrentamento da crise hídrica, né, que agora com a retomada da construção dos reservatórios de Amparo e Pedreira, deve ter essa base de reservação para evitar o racionamento, né, no futuro. Campinas não vivenciou isso, mas outras da cidade, da região enfrentam. E também as mudanças climáticas, né? Hoje, como preparar a cidade para enfrentar as mudanças do clima. Seja chuva demais concentrada, que muitas vezes provoca enchente em alguns períodos, seja estiagem prolongada, né? Sim. Variação do calor, né? Da temperatura, às vezes muito quente, às vezes muito frio. É como preparar a cidade para isso. Nós temos que intensificar, por exemplo, o plantio de árvores. Eu tenho um projeto nessa área também, né? A árvore é um bem ecológico fundamental para ajudar a regular o clima, inclusive regular as chuvas, oferecer conforto térmico. E você falou de desafio, nós temos um desafio, 2 aliás. A gente precisa fazer com que a licitação do transporte aconteça, né? E esse novo modelo de transporte que está desenhado, ele vai fazer uma revolução no transporte. Eu acho que ele vai ajudar muito na melhoria da qualidade, regulação da tarifa, do conforto do usuário do transporte. Eu acho que esse é um desafio para o próximo governo. E nós temos também a questão dos resíduos, né? A gente precisa urgentemente resolver esse problema de tratamento dos resíduos sólidos. Hoje ainda nós estamos exportando o lixo de Campinas para um aterro sanitário em outro município, né? São problemas grandes, mas necessários de serem enfrentados. A Câmara provoca o debate, encaminha a sugestão, cobra. Eu acho que é essa a participação do vereador e da Câmara. E essa questão de crise climática, de problemas hídricos, o presidente Luiz Rossini fala com propriedade. Foi durante 10 anos presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui na Câmara de Campinas, passou pela crise hídrica de 2014, então é assunto que é recorrente e que passa pela Câmara de Campinas também. Sim, e a Câmara aprovou, talvez Campinas seja uma das cidades que tem o melhor arcabouço legal, vamos falar assim. Nós temos uma legislação hoje que permite a cidade enfrentar e se preparar para o caminho da sustentabilidade, né? Seja a legislação que fala da política ambiental, da educação ambiental, que diz do Plano Municipal do Meio Ambiente com os parques lineares, né? A lei que estabelece os critérios e parâmetros para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né? Que é importante também. São ações de curto, médio e longo prazo. Nós debatemos, aprovamos leis, mas a gente tem que continuar nessa pegada aí para fazer de Campinas uma cidade cada vez mais sustentável. Presidente, falamos sobre os desafios futuros, mas 2024 tem muito trabalho pela frente, né? Tem discussões, tem votações dos projetos, tem orçamento da cidade para o ano que vem, né? Sim, eu acho que a grande tarefa última do Legislativo é a discussão e aprovação do orçamento para 2025, né? E dentro desse orçamento discutir e priorizar as indicações de emendas impositivas, né? Que são um instrumento importante do Poder Legislativo, do vereador, para atender pontualmente necessidades e demandas das cidades, de entidades e de algumas áreas importantes. Terceiro ano consecutivo, né, que vocês têm à disposição indicar no orçamento do município, obrigatoriamente 50% para a área da saúde e depois para as outras pastas. Exatamente. Né? Então, esse esforço de definir
para onde irão essas emendas, é uma responsabilidade dos vereadores até a aprovação do orçamento. É claro que essa é talvez a principal tarefa aí remanescente nesse final de período legislativo. Mas certamente os vereadores têm acompanhado, tem outros projetos tramitando na casa aí que a gente precisa dar atenção, que é preparar Campinas para o próximo ano. Presidente Luiz Rossini, o primeiro eleito para um 7º mandato aqui na Câmara de Campinas, este ranking desde 1948. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para falar sobre o dia de ontem, sobre o trabalho que está sendo realizado, fazer uma projeção sobre os desafios para este próximo mandato. Faço o convite para uma próxima oportunidade, para você retornar aqui aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais, para os seus eleitores, para os munícipes da cidade de Campinas, os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Cumprimentar a população de Campinas, né, pela forma ordeira, como se comportou nas eleições. E certamente as eleições carregam essa renovação de esperança, de expectativa e também de cobrança. Seja prefeito reeleito, vereadores reeleitos ou novos, eles carregam um pouco dessa expectativa. E o que eu quero dizer é que estaremos aqui fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que a população se sinta contemplada, né, com o seu voto. A Câmara vai continuar fazendo o seu papel, fiscalizar, representar a população e tentar, nesse processo. Campinas é uma cidade maravilhosa. E eu pude constatar agora, andando na cidade inteira, primeiro, conversando com as pessoas, Gabriel, eu pude sentir as dores, né? Mas a esperança e o carinho da nossa gente pela nossa cidade. Isso é muito gratificante, aumenta a nossa responsabilidade, então conte conosco. Parabéns, Campinas. Parabéns também ao vereador Luiz Rossini e toda a equipe aí pelo 7º mandato aqui à Câmara Municipal de Campinas. E olha só, presidente, a limpeza urbana aqui da cidade de Campinas teve equipes exclusivas de varrição em 31 locais de votação neste último domingo. Em dia de eleição, essa prática, que é adotada principalmente nas áreas próximas aos locais de votação, tem se repetido. Não é difícil encontrar panfletos e santinhos no chão, e isso é crime eleitoral. Isso incomoda o senhor? Não me incomoda muito, não. Mas eu acho que não deve sujar a cidade, né? Incomoda um pouquinho, principalmente pela sujeira que fica depois, né? Mas acho que não tem muito que possa fazer a respeito disso, né? Toda eleição é a mesma coisa, realmente. Mas não tem muito o que fazer mesmo, né? Então, só sentar, infelizmente. Chato, né? Muito chato isso, né? Não é legal, né? Fazer sujeira na cidade, né? Eu gosto de eleição limpa, né? É mais lixo, né, na cidade, né? Porque querendo ou não, né, a gente acaba sendo prejudicado com isso. Mas é algo que incomoda ou não? Olha, incomodar não, mas acho que cada um tem que ter uma consciência, que tem que fazer a sua parte, só assim para dar resultado, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente acaba chegando no resultado. E assim acaba prejudicando, né? Eu acredito que seja assim. Por isso, o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos teve um esquema especial exclusivamente para a limpeza das ruas e calçadas nos locais de votação neste domingo. Foram recolhidas no total 8 toneladas de lixo. A expectativa é de que 40% deste material possam ser reciclados, segundo a Secretaria. Ao todo foram 6 equipes com 10 pessoas cada que coletaram resíduos nas calçadas e ruas durante as eleições municipais aqui na cidade de Campinas em 31 escolas. As equipes fizeram a varrição para recolher a sujeira. O derramamento de santinhos é considerado um meio de beneficiar candidatos e partidos, já que a intenção é tentar persuadir os indecisos. A educação deveria ser um fator primordial, deveria ter até mais fiscalização, pegar o nome dos gloriosos e ter algum tipo de punição. Não faz o menor sentido. Faça uma campanha decente, vá atrás do seu público, busque, traga o candidato e o seu eleitor e não faça uma bagunça dessa. E olha só, com o objetivo de aumentar o orçamento, vendedores ambulantes ocuparam ontem as calçadas das principais escolas da cidade. No dia das eleições, muitos aproveitaram a movimentação para vender os mais diversos produtos: milho verde, pipoca, batata e até jabuticaba. Olha só.
Dia de votação também é um dia de oportunidade para muita gente. É nesse momento que os ambulantes aproveitam o movimento na porta das escolas de Campinas para garantir um dinheirinho extra. O Lúcio é motoboy, mas nas eleições ele sempre fica nesse ponto da Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, no Jardim Cura Dars. A escola é o maior local de votação da Zona 274. O senhor está vendendo? Jabuticaba, milho, pamonha e curau. Como é que está o movimento hoje? Ótimo, já acabou tudo. O senhor consegue, assim, tirar mais ou menos quanto a mais para ajudar na sua renda com esse trabalho? Já uns 300 por dia, no dia que trabalha, né? A Elaine, que vende pipocas há 20 anos, estava com o carrinho estacionado bem em frente à Escola Estadual Dom Barreto, no bairro Ponte Preta, para aproveitar o entra e sai dos eleitores. Hoje mais ou menos dá para levar para casa mais ou menos uns 200, 250 reais. Ajuda muito. Além das pipocas, salgada e doce, ela ainda investe na produção de batatas chips, para diversificar a venda. A saída da batata, como tá? Também tá razoável também. Tá na medida do possível. Para quem gosta de doces, o carrinho do seu José é um prato cheio. Ele também aproveitou o movimento da Escola Estadual Dom Barreto para vender cocadas, quebra-queixo e coquinhos caramelizados. Como eu trabalho autônomo, né? Aí eu aproveito esse tempinho aí e venho dar uma guerreada aí para Deus. Me dar o pão de cada dia. O senhor consegue tirar quanto aí só hoje aí para ajudar na renda? Eu acredito que eu devo tirar aí uns 500 reais, 600 reais. Eu consigo. Já ajuda, né? Ajuda muito. E antes de todo o trabalho começar, os ambulantes deram um exemplo. Primeiro, o voto. Já fez o seu papel de cidadão hoje? Já votei já mais cedo para desocupar, para mim trabalhar. Para a democracia, né? Porque faz parte da gente escolher a pessoa certa.